on fire. A aprovação do governo Lula está no melhor patamar desde janeiro, quando houve a crise do PIX, seguida do escândalo do INSS e do tarifaço americano. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, a gestão petista é aprovada por 48% dos entrevistados e desaprovada por 49%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A aprovação em setembro era de 46% e a desaprovação de 51%. O levantamento, literalmente levantamento, mostrou também uma recuperação da aprovação de Lula em segmentos do eleitorado que foram cruciais para a sua vitória nas eleições de 2022, além dos ministros do TSE, é claro, que são mulheres, nordestinos, católicos e beneficiários de programas sociais. Além disso, a pesquisa indica uma recuperação da aprovação no Sudeste, região mais populosa do país e que concentra cerca de 43% do eleitorado nacional. Aliás, já de olho nas eleições de 2026, Lula sancionou hoje a medida provisória que amplia os descontos na conta de luz para 60 milhões de pessoas. Publicada em julho, a medida foi aprovada pelo Congresso em setembro. O projeto tem uma grande importância eleitoral na medida que impacta sobre as contas de luz de milhões de brasileiros. Vota esse TP alemão, não entendi nada dessa notícia. Eu juro por Deus. Você entendeu, Ricardo Rosso? Entendi um eu não pouquinho, entendo. sim. Eu já De tinha olho, lido. Lula sancionou hoje a medida... Não, ele sancionou a lei. A lei. Ele não sanciona a medida provisória. É óbvio que eu não ia... mas é óbvio que eu não ia entender isso aí. Então, o Lula ele sancionou a lei que um dia foi medida provisória. Foi medida provisória, o Congresso aprovou, então ele sancionou a lei. Tá? Não pode. Eu estava vendo que eu não estava entendendo nada enquanto li aqui. Então, tinha a medida provisória que dava desconto ou zerava a conta de luz para um montão de gente, uma medida provisória que beneficia 60 milhões de brasileiros. Então, hoje no Brasil, com a aprovação da isenção do imposto de renda até R$5.000, que nós temos nem 15% da população pagando imposto de renda para 215 milhões de brasileiros, hoje nós temos a sanção da lei, que é a aceitação do Congresso da medida provisória do Lula, que barateia ou sequer cobra conta de luz para 60 milhões de brasileiros, e quem paga isso, é claro, são os outros, pouco mais de 60 milhões, que são pessoas adultas e que pagam suas contas. Então, nós temos metade da população pagando para a outra metade, uma coisa mais ou menos assim, é uma loucura, né? E agora, muito embora tenha sancionado esta lei da medida provisória, uma medida populista com efeito nas eleições, Lula teve uma derrotinha. Agora há pouco, por 251 votos a 193, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de retirada de pauta da medida provisória alternativa do IOF. A derrubada da MP, que caduca hoje, impõe ao governo uma derrota importante, já que o projeto previa mudanças na tributação de investimentos financeiros, e foi a aposta do governo para recompor parte da arrecadação. O Planalto estimava um incremento de 17 bilhões de reais nas receitas de 2026, com essa medida que foi frustrada. Que mensagem é essa, Ricardo Rose, do Congresso para o Lula? É tudo não terás? Uma pequena casquinha perante outras benesses que o Congresso acaba, certamente, presenteando o presidente da República. Pavinato, acho que vale a pena a gente fazer um destaque aqui para essa sanção da lei
que dá um benefício imenso para mais 60 milhões de brasileiros, um projeto bastante populista, de olho em 2026, e que a gente pode perceber já reflexos, não diretamente, mas teremos nas próximas, no aumento da popularidade do presidente Lula. Então, o presidente Lula vem, desde a queda maior que ele teve em janeiro, com a questão do PIX, de lá para cá, com esse discurso de pseudo-soberania, desse enfrentamento com o presidente americano que agora vai se findando com o movimento que o Trump fez, o Lula vem recuperando a sua popularidade com medidas populistas. Estas que já foram, como você já disse, a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, agora essa isenção, podemos dizer assim, na conta de luz para quase 60 milhões de pessoas, quem consome até 80 quilowatts por mês, que ganha aí renda per capita de meio a um salário mínimo que está no CAD único, enfim, com alguns critérios, vai abarcar um universo gigantesco de brasileiros. São essas medidas populistas e outras que o Lula ainda vai trazer, ele pretende pavimentar o seu caminho até as eleições de 2026 e já fala, Pavinato, já fala com o peito aberto de que dificilmente perderá as eleições. Não sei se está pensando aí no Tribunal Superior Eleitoral ou qualquer outra composição, mas Lula já fala abertamente, visto a recuperação que teve nas últimas pesquisas, que não perde ou que dificilmente perderá, que não pode bobear, para não perder as eleições de 2026. Outros pacotes de bondade, ou seja, de populismo, Lula deve usar, como a questão, um estudo que pediu para que o Haddad fizesse da gratuidade em âmbito nacional no transporte público. É uma cartada que o Lula tem, que quer colocar na mesa nesse pacotão de populismo que ele quer justamente pegar essa camada. Se você dissecar um pouco essa pesquisa Quest que saiu agora, você vê que, com algumas exceções, o crescimento da popularidade do presidente se dá justamente num público que está mais focado no Nordeste brasileiro, teve crescimento no Sudeste também, mas o maior foi no Nordeste, num público que é beneficiário de programas sociais, que é tradicionalmente já um público do Lula, que tinha olhado o governo que não tem entrega significativa. Vale repetir isso aqui, não tem entrega, a população estava percebendo isso, mas com esse movimento, com essa narrativa nova que começou com esse enfrentamento da pseudo-soberania contra o imperialismo americano, que o Lula começou a abarcar e que deu uma nova união para a esquerda brasileira, ele voltou o movimento para cima e agora vai ser uma medida populista atrás da outra, essa da conta de luz. Já foi um projeto aprovado pelo Congresso, ele sanciona agora, veio a do imposto de renda e outras, Pavinato, virão. Outras virão e essa conta vai cair no colo, como sempre, do contribuinte brasileiro, daquela margem pequena da classe média brasileira que paga os seus tributos, que trabalha e que acaba custeando essas benesses, porque não tem almoço de graça, não dá para dar gratuidade na conta de luz para 60 almoço de graça milhões. Só o filho do Lula, né? É de graça que nós pagamos. Come camarão. É o filho do Lula, né? Ah, é o filho do cara da estatal. Acho que era o filho do... nossa senhora, lembrei tudo errado. Então, enfim, é só filho de figurão, né? A classe média sempre que se ferra, né? A questão é essa. Porque é igual aquela música das meninas, bom, xibom, xibom, bom, bom. O motivo todo mundo sabe, já conhece, o de cima sobe, o de baixo desce. Quem é rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e a classe média só se fu.